Bom dia, Marquinhos. Bom dia, B, bom dia, Sérgio, bom dia, ouvintes da Difusora Pantanal. Marquinhos, eu me lembro que você estava olhando pela janela e a cidade naquela, né? Você recebeu Campo Grande insolvente, recebeu Campo Grande escangalhada, seria o termo mais correto, não é? E eu falei para você, Marquinhos, cidade quebrada, sem dinheiro, com problemas. E o que você acha? Qual que é a saída? E aí você me falou uma coisa que marcou muito. Você me disse, olha, Deus nunca te leva aonde a misericórdia dele não te alcança. Hoje não tem solução, mas ele vai encontrar você. Lembra dessa conversa? E até hoje eu falo, porque eu não tenho habilidade nem competência individual para fazer o que foi feito na cidade nesses últimos 2 anos e 4 meses. Se não fosse a bênção de Deus mesmo, sinceramente, eu não sei como eu faria. Porque não há milagre na administração pública, não tem mágica, não tem mágica. A prefeitura, ela é assalariada, ela recebe todos os meses os mesmos impostos, os mesmos tributos e a mesma receita. Ela pode variar uma questão mínima de alguns pontos percentuais. Fora isso, não há milagre. Não há milagre. E de repente, começam a ser destravadas coisas que eu confesso para você, nem eu sabia como destravar. Por exemplo, Ernesto Geisel, Norte-Sul. Certo. Desde a época de Pedro Pedrossian, que é considerado o maior dos maiores, visionário, que fez o Parque dos Poderes, o Parque das Nações Indígenas, ele tentava fazer e não conseguia fazer. Pedro Pedrossian não conseguiu. Todos os outros que vieram, Lúdio, Juvencio, Dr. André, Nelsinho, Alcides, Gilmar, depois também foram lá. Sozinhos não, foram com senadores, foram com deputados federais, foram com influências de tudo quanto é jeito. Em época boa, como foi a época do Lula, em época boa, como foi a época da Dilma, e época magra, como foi a época do final do Temer. Mas ninguém conseguia, ou boa ou ruim, ninguém. De repente, vem um telefonema e fala, destravamos lá a Ernesto Geisel do Norte-Sul. Hoje você passa ali, você vai ver o tamanho da obra. Você vai ver que coisa bonita. Eu convido você que está me ouvindo, vão ver que está vindo gente de fora tirar fotografia. Pois bem, passa determinado tempo, eu recebo um telefonema do BID. O BID chega e fala, o projeto de vocês aqui de 2004, 2005 foi aprovado. Reviva Centro da nossa cidade. E hoje, eu posso lhe garantir, vai ser a obra mais importante, inclusive para alguns comerciantes que reclamam. A verdade é que os comerciantes, eles não estavam ou não queriam sair da zona de conforto. Mas só que a zona de conforto deles estava levando eles para o buraco. Houve uma mudança radical do consumidor que se tornou mais exigente. O consumidor, hoje você não compra qualquer coisa. Hoje você pega um produto, primeira coisa, você vê lote, você vê data da fabricação, você vê prazo de validade. Antigamente você pegava composição, se tem glúten, se não tem, aonde foi feito, isso e aquilo. E o consumidor, exige, principalmente o brasileiro, conforto, espaço climático suficiente, iluminação, segurança, estacionamento para fazer as suas compras. O que aconteceu? Os grandes centros de todas as cidades do Brasil começaram a perder consumidores para shoppings. Verdade. Começaram a perder consumidores para shoppings. Olha, todos aqueles que iam só na 14, hoje preferem ir nos shoppings da cidade.
Você pode perceber por quê. Você ia na 14 de julho aqui, você não tinha lugar para estacionar. Segundo, as ruas sujas. Terceiro, 17 horas e 45 minutos já era um início de um funeral. Tudo escuro. Na hora da tarde, alguns vendedores ambulantes tinham até o impedimento de você chegar na sua loja preferida, de tanta gente que tinha ali, empurrando um ao outro. Cada um fazendo uma coisa. Ou seja, você chegava e falava, eu vou pro shopping. Eu não vou ficar rodando aqui para ver a hora de entrar de uma dessas lojas. Eles estavam perdendo consumidores. Certo. Com essa reestruturação, não vai haver mais postes, não vai haver mais fios, tudo vai ser embutido. A via de 4 passagens de carro serão apenas 2, o restante calçadões. Todas as lâmpadas LEDs, as árvores que serão de tamanho adulto, elas vão se entrelaçar como se fizesse um corredor, para que você entrasse dentro da rua. Áreas de descanso com poltronas, jardins. Então, pode ter certeza absoluta, vai ser um shopping a céu aberto. Sérgio. Prefeito, vamos tirar o senhor da sua zona de conforto aí, né? Vamos lá. O governo do estado já disse que não vai ter reajuste salarial para os servidores públicos estaduais. Inclusive, está ameaçando, inclusive, retirar, já caiu um abono, né, que vigorou até final de março. Como é que está essa negociação salarial com os funcionários públicos municipais? Olha, prejuízo eles não terão. Reajuste dentro do que é possível na massa inflacionária. A mais, se nós tivermos receita, com certeza absoluta lhe será concedido. Uma coisa eu garanto, perda não vai haver. Pode haver, no máximo, o empate, para que eles não sofram qualquer impacto no seu orçamento familiar. Isso pode, ontem passou por aqui rapidinho no nosso programa e eu vi um absurdo do presidente do CISEM dizendo que o melhor prefeito que teve para os servidores foi o Alcides Bernal, uma época conturbada daquela, uma época em que não se pagava, uma época, aí eu perguntei até para ele, eu disse para ele, falei, mas o Bernal fechou o CISEM, quer dizer, se fosse tão bom desse jeito, ele não teria fechado o seu sindicato. Então, a gente vê o seguinte, parece sempre para as pessoas que o passado é melhor, porque o presente é de muitos desafios, desafio não só para a sua administração, mas desafio até para quem paga IPTU, porque os problemas da cidade se acumularam em 4 anos, empurraram Campo Grande para trás, em 4 anos conseguiram atrasar Campo Grande mais de 20 anos, ou não é, prefeito? Olha, eu não vou comentar. Eu sei que o senhor não gosta de. Mas nós que estamos aqui na ponta, a gente sente, por exemplo, tem problema na saúde, tem problema na via pública, tem problemas. Esses problemas seriam maiores. Nós tivemos greve de lixo aqui em Campo Grande, né? Parou Campo Grande, a cidade ficou mergulhada no lixo, quer dizer, hoje Campo Grande está caminhando para uma normalidade? Olha, eu quero deixar bem claro que nós estamos extremamente otimistas, felizes, trabalhando com vontade, com empenho. O presidente do CISEM, meu amigo Marcos Tabosa, teve comigo alguns meses atrás, sentamos, conversamos, ele ri comigo, me abraça, tiramos foto, é uma bênção na minha vida. Eu quero mandar um abraço para ele, sendo carinhoso, e dizer que
Ele é candidato a vereador, né? Ele falou para mim e eu tô mandando um abraço para ele, dizendo que naquilo que for possível ajudá-lo, né? Eu vou abrir as portas para ele. Certo. E problema sempre vai ter em todos os lugares da vida. Se não fossem os problemas, era melhor você não existir na vida. Você vai ter problema familiar, você vai ter problema sentimental, você vai ter problema material, você vai ter problema de saúde, e você tem que ter força de vontade para prosperar e superar isso daí. Aqueles que sucumbem é porque não tiveram forças para sair dos problemas. Aqueles que prosperam é que deram a volta por cima. Poxa, quando eu lembro de você aqui, eu lembro do Sérgio, eu lembro quantos altos e baixos a vida já nos pregou. E a gente tem força suficiente e fé para dar a volta por cima. Olha para trás. Quantas pessoas desistem das suas vidas dizendo o seguinte: eu vou sair dessa vida porque eu não sei como resolver esse problema. Ora, pelo amor de Deus, nós somos fortes, inteligentes e perseverantes e acreditamos em Deus para superar as dificuldades. Campo Grande tem superado, sim. Talvez não com a velocidade que muitos desejam, mas eu posso lhe garantir, é uma cidade que vive em paz, é uma cidade que não recebe mais oficial de justiça na porta da prefeitura municipal. É uma cidade onde os fornecedores estão trabalhando com a certeza de que estão recebendo. É uma cidade que está com a conta de água e de luz paga em todos os prédios municipais. Eu, quando recebi a prefeitura de Campo Grande, tinham 6 meses de conta de luz atrasada e 6 meses de conta de água atrasada. Que é o essencial para funcionar. No dia 2 de janeiro, dia 1º de janeiro, foi domingo. No dia 2 de janeiro, eu sentei na mesa e estava lá o aviso de corte de todas as escolas, de todos os postos de saúde e de todos os prédios. Então, nós demos a volta por cima. Paguei 15 folhas no primeiro mês, numa crise nacional. Então, estou feliz. Nós vamos superar e nós vamos vencer. Marquinhos, voltando ao fato ali da 14, aquilo era para ser um calçadão no passado. Na administração do Marcelo Miranda e Kubel, o Jaime Lerner planejou para Campo Grande um calçadão. E na época os comerciantes não quiseram que fosse feito. O Marcelo Miranda tensionava fazer. Não foi feito porque os comerciantes não quiseram. Eu me lembro bem que nós tínhamos um jornal, eu, Sérgio Cruz, e nós até reportamos sobre isso, que o Jaime Lerner, numa entrevista que ele deu, ele disse o seguinte: no futuro vocês vão chorar por isso, porque vão chegar os shoppings e eles vão levar a freguesia para eles. É claro que entre você ir numa 14, no calor, sem estacionamento, sujeito a ser roubado, porque diante do caos, mais caos se acumula, não é verdade? Você vai num shopping, você tem ar refrigerado, né? Você tem tudo planejadinho para você sentir o rei, porque o consumidor quer se sentir o rei, e isso não estava mais acontecendo no principal núcleo de comércio nosso. Exatamente, é uma constatação óbvia. Agora, quando se critica, por exemplo, eu sei o que é você fazer uma reforma morando dentro da casa. Ninguém gosta. Você quer matar o pedreiro, quer expulsar o auxiliar dele por aí afora. Não é agradável. Nós estamos sendo tão democráticos como deve ser mesmo, que eu reúno com eles e ouço todos os tipos de críticas construtivas e críticas negativas, alguns até com agressões verbais, né?
como eu sofri lá na Bandeirantes, de alguns comerciantes. Mas sempre com paciência e sabedoria eu tenho conversado com eles. Numa dessas discussões lá na 14 de julho, teve um senhor que ele pediu a palavra e falou o seguinte: olha, esses dias o que me chamou a atenção foi o seguinte: a minha neta falou que iria pro shopping. Aí a mãe dela falou: vai tomar banho e coloca uma boa roupa. Aí uma semana depois falaram: vou pro centro. Ela falou: não, vai assim mesmo. Você vê como que é? Às vezes até a pessoa vai ir pro shopping, ela fala: não, eu vou me arrumar. E por ser, não, vai assim mesmo, porque lá é tudo lá assim. É de qualquer jeito. E não é, a gente gosta, a gente gosta. É um direito nosso de estar a coisa limpinha, bem arrumado, sabe, Sérgio? Bem iluminado, bem climatizado. Você tá andando, tem um banco pra você sentar, poxa, por que que não? É isso que eu vou colocar no centro da cidade. Seu Sérgio. O prefeito, um dos calcanhares da gestão pública, não me refiro a Campo Grande, mas a toda a cidade do Brasil hoje, é o problema da habitação popular. Nós tivemos, ainda muito recentemente, numa solenidade da qual o senhor participou, lá no Rui Pimentel. Agora eu estou vendo a notícia aqui de que as obras podem atrasar por falta de recursos financeiros da União. Como é que é essa relação do governo municipal com a União no tocante à habitação popular hoje? Tem sido de oração, à distância, porque a cidade não consegue chegar ao presidente. Esse sistema é muito injusto, porque tudo que entra dentro da União sai da nossa cidade, Sérgio. E aí você não consegue acesso, você não consegue ser ouvido, você não consegue dizer para eles o seguinte: poxa vida, vocês suspenderem aquilo que ainda não saiu do papel, a gente até concorda, mas vocês não repassarem aquilo que está 80% pronto, que está 90% acabado, como que vocês vão fazer isso daí com a gente? O que eu explico para minha cidade? E as pessoas acham que tudo é culpa do prefeito. Por quê? Porque eles nunca vão ter acesso ao presidente da República, eles vão ter acesso ao prefeito. Aí eles falam: por que você não vai lá com o presidente da República? A gente vai, a gente tem batido as portas. Acontece que a decisão é de um ser humano, e a partir do momento que suspendeu ou ameaçou suspender, porque me parece que essa semana eles retomaram alguns pagamentos, a gente tem dito para eles. Eu estive em Brasília agora para ver o problema lá da Bandeirantes, e simplesmente eles falaram: enquanto não estiver a votação da reforma da Previdência, não vai sair nada aqui. Trancaram tudo em relação a isso, né? Tudo trancado. Marquinhos, falando da Avenida Bandeirantes, o Sérgio morou na Bandeirantes. Morou. Aliás, na Bandeirantes moravam os grandes nomes: o Sérgio, o Fauzi Amiso, lembra? Dr. Fauzi Amiso, que morava na Bandeirantes. Bom, ali eu me recordo que quando eu fui coordenador de uma das campanhas de meu pai, tinha um casarão numa esquina grande ali, era o Edil, quem que tinha o Chacha, o Benjamin Chaia. O Benjamin Chaia. E a sede do Operário, que era uma coisa era ali, acabaram com ela. Tá. E uma revendedora também de automóveis, quando inauguraram aqui, lá no fundo, como que era? Era a Chevrolet, que era do Chaia. Chevrolet. Chacha, que era do Chacha. Meu pai pegava a gente, colocava dentro de uma rural, e minha mãe falava que a gente só dormia quando ele passeava de carro. E para passear de carro a gente ia na Bandeirantes. A Bandeirantes sempre foi um problema, porque a Bandeirantes ela é estreita, mas na verdade todos querem que ela seja uma via de mão dupla. A Bandeirantes todo mundo quer que haja estacionamento na Bandeirantes, mas isso sufoca o trânsito, porque ela é também um corredor de ônibus. A Bandeirantes, cada um tem uma fórmula para a Avenida Bandeirantes. O Albino
se descabelou tentando acertar a Bandeirantes, não acertou. E esses dias atrás, eu comentando com o Sérgio, por que o Marquinhos simplesmente não asfalta a Bandeirantes e depois fica vendo como é que vai ser a dinâmica da avenida para adaptar aquilo que a avenida exige? Porque a Bandeirantes é isso daí mesmo. Olha, eu vou te responder te dando um exemplo. A Bandeirantes é um corpo humano. E dentro desse corpo humano tem um tumor maligno. Se você não abrir e tirá-lo, ele vai se espalhar pelo corpo todo e vai arrebentar com tudo. O que eu quero dizer com isso? O mais importante de uma malha viária é o que está embaixo dela. É o que você não enxerga. Porque a partir do momento em que a água da chuva, a drenagem, ela entra e não tem onde ser absorvida e ser canalizada, ela vai estourar para cima. Certo. Estourando para cima, vai dar os problemas que está tendo hoje em boa parte das ruas da nossa cidade. Buracos e deficiência de asfalto. Principalmente porque nós vivemos numa região de solo arenoso, areia. Areia. Campo Grande é cercada por córregos. Campo Grande, toda a sua extensão de quilômetros, 9.500 quilômetros quadrados, apenas 5% é zona urbana. E dentro dessa zona urbana, 5%, 95% é zona rural. Nesses 5% concentram quase 1 milhão de pessoas. Nesses 5% existem 33 nascentes de córrego. É muita água. Olha, e água é bênção. Sim. Água é pureza. O que Jesus falou? Você quer limpar do seu corpo? Se batiza. Se batiza como? Jogando água. Quando você tá sujo, você vai para onde? Pro chuveiro. Você joga água. Quando você tá com sede, você bebe a água. A água limpa você. Então, essa água que Campo Grande recebeu de Deus, ela não podia ser afrontada com o crescimento desordenado da nossa cidade. Por que tem o problema da Via Parque? Por que chove sempre ali acontece? Se você for na minha sala, coisa que você só foi uma vez, eu estou te convidando mais, o Sérgio também. Obrigado. Eu coloquei umas fotos lá do IGA que mostra o dia que foi inaugurado o shopping Campo Grande ali na Via Parque. Você vai ver uma construção e ao redor uma fazenda. Só tem o shopping. Hoje, você mal enxerga o shopping no mesmo ângulo da fotografia. Várias edificações. O que era terra virou cimento. O que era nascente e curso dos córregos acabaram, foram desviados, sumiram. E a natureza fala, para onde que ela responde? Não tem jeito. Lembra que quando começaram várias edificações ali, houve embargo, disse que não ia sair, aí surgiram várias histórias, fulano que vai morar lá, ciclano que vai acertar lá, tá arrumado aqui, combinado para lá, e hoje tem construção para tudo quanto é lado. Você vai ali na final da Rashid Neder com a Ernesto Geisel, outro ponto de estrangulamento, não tinha um prédio ali. Vai lá para você ver hoje, você não encontra um lugar quase de espaço vazio. Agora, como essas edificações foram realizadas? Marquinhos, você é contra o progresso? Lógico que não, mas no lugar adequado que não afete a drenagem, um plano, uma política urbana responsável, o meio ambiente, porque a natureza responde. E ela tem respondido dessa forma. Sérgio. É simplesmente impressionante essa sua narrativa com relação à resposta da natureza. Mas, prefeito, o senhor tem conseguido dar alguma resposta para a questão da saúde pública em Campo Grande? Falta muitas perguntas para responder ainda?
Muitas. E sempre vai haver de ser, porque a partir do momento em que você quer levar para o lado público aquilo que antigamente as pessoas falavam que tinha no particular, antes, ter plano particular de saúde era a maior alegria para uma família. Verdade. Hoje, as pessoas falam, até no plano particular eu estou demorando 40, 50 dias para marcar. Verdade. E é verdade. Até quando eu vou num plano particular, eu tenho que aguardar 8, 9, 10 horas lá também por isso daí. Então, você começa a ver que a questão não é da melhoria apenas do setor público. E tem muita coisa que tem que ser melhorada, muita coisa. Melhor condições, lógico que tem que ter, Sérgio. Acontece que você não tem como, diante do momento econômico e do estado das administrações públicas, oferecer aos servidores da saúde o que, via de regra, eles têm em consultórios particulares. Eu não tenho como colocar o mesmo sofá, o mesmo estofado, as mesmas revistas para que ele sente lá e comece a ler, enquanto o médico particular muitas vezes está atendendo o seu paciente. O ar-condicionado muitas vezes estraga, e na administração pública eu tenho que licitar para mandar arrumar. É diferente de um consultório que o cara liga pro seu João, manda ele vir aqui agora. Essas coisas é que emperram, B. Ah, mas você não tem dinheiro? Tenho. Então por que não faz? Porque se eu fizer, vem órgãos de controle. E os órgãos de controle cada vez maiores para te fiscalizar. Antigamente a OAB não era tão eficiente como é hoje. Antigamente o Ministério Público não era tão controlador e fiscalizador como é hoje. Tribunal de Contas, que era o cemitério das carreiras políticas no nosso país, não tinha quase função nenhuma. Hoje é notificação, intimação, recomendação, solicitação, olha, é uma coisa atrás da outra, Sérgio. Prefeito, no caso da manutenção, por que o senhor não cria uma brigada da prefeitura, porque queimou o ar refrigerado, manda um técnico interno ir lá e resolver o problema? Olha, não pode, ou não, ou existe essa possibilidade? Qual o coletivo de brigada, hein? Uma brigada só não dá, porque, olha, são 101 EMEIs, antigas CEINFES, são 99 escolas, só na rede de educação, são 200 lugares diferentes. Então, eu tenho que ter 200 equipes, porque uma luz, uma lâmpada, ou isso, ou aquilo, as brigadas vão ter que sair correndo. Sabe quantos alunos, crianças estão sob a minha responsabilidade, B? Você tem noção, Sérgio? Não tenho. 107 mil crianças sob a minha responsabilidade. Qual é a população toda de Dourados? 250 mil. 250 mil. Corumbá, 100 mil. Por aí. Só de crianças eu tenho o tamanho de Corumbá toda. Eu ia te fazer uma pergunta. Campo Grande já tem 1 milhão de habitantes? Não. Campo Grande, segundo estatística, nunca chega a 1 milhão de... Eu acho que num passado não muito distante, começaram a simbolizar, é uma capital de 1 milhão, quando tinha 700 mil. Você entende? Aquele discurso fácil, tô chegando a 1 milhão, tô chegando... Eu estava estudando esses dias, dos 5.570 municípios do Brasil, apenas 17 ultrapassaram 1 milhão. E desses 17, apenas 14 capitais. Campo Grande está na lista para daqui 10 anos, conforme o crescimento que está em evolução, a ser a 18ª cidade do país. Então, daqui 10 anos, só Campo Grande, por essa previsão, vai atingir 1 milhão de habitantes. E nós vamos ser a 15ª capital
e a 18ª cidade dos 5.570 municípios Caramba. que tem no Brasil. Prefeito, vamos falar um pouco do transporte coletivo. A gente vê muita movimentação em torno de uma isenção, né, que o consórcio Guaicurus vai ganhar de 42 milhões. E aí eu vi críticas injustas em relação à família Rezende. Aliás, eu quero mandar um abraço ao João Rezende pai e o João Rezende filho, que sempre ouve o meu programa todas as manhãs, nosso programa todas as manhãs. Nós temos um sistema de ônibus que pode melhorar mais, mas o nosso sistema de ônibus, apesar de todas as dificuldades, andando por aí a gente vê que ainda ele é bom. Bom, para discutir transporte coletivo, nós temos... É difícil aqui em curto espaço de tempo, mas eu vou tentar mostrar aos nossos ouvintes um pouco de tudo aquilo que está acontecendo na nossa cidade. Primeiro, existe um contrato. Esse contrato não é assinado com o Marquinhos Trade, é assinado com Campo Grande. Então, seja qual for o nome do gestor, ele vai ter que cumprir esse contrato. Sim. Ou ele vai ter que discutir esse contrato na justiça. A discussão de qualquer contrato de concessionária no Poder Judiciário, ela não se limita a 1 ano, 2 anos, 3 anos, bem. Sim. Ela se limita a décadas e décadas. Pois bem, esse contrato tem um prazo de vigência. É de 30 anos o contrato desse consórcio que ganhou a licitação legal, correta, que já foi revisada, avalizada pelo Tribunal de Contas e pelo Poder Judiciário. Então eu tenho que cumprir o contrato. Certo. Pois bem, todo contrato tem cláusulas. E todo contrato estipula direitos ao contratante e deveres ao contratado. Como também estipula deveres e direitos às duas partes. Pois bem, uma das cláusulas diz o seguinte: todo ano haverá reajuste do valor da tarifa. Pois bem, todo ano vai ter reajuste. Pega o seu contrato de aluguel. Com certeza, se você tiver no polo ativo ou passivo, vai ter uma cláusula dizendo que todo ano vai ter reajuste. Certo. Pois bem, as partes sentaram. Quais são as condições desse reajuste? Quero saber que tipo de reajuste que vai ter. Então ficou decidido o seguinte: todo ano haverá reajuste da tarifa dependendo dos seguintes comemorativos. Primeiro, preço do óleo diesel. Segundo, inflação. Terceiro, reajuste salarial dos motoristas. Quarto, ISSQN recolhido pelas empresas. Marquinhos, quer dizer então que todo ano a tarifa vai aumentar? Não. Mas a tarifa pode diminuir, Marquinhos? Pode. Como? Se a inflação for negativa, se o óleo diesel não aumentar, se o reajuste do salário dos trabalhadores tiver um equilíbrio da economia nacional, não aumentar, porque os preços não subiram, sim, a tarifa baixa de preço. Esses ingredientes dependem de quem? Óleo diesel depende do prefeito? Não. Depende da União Federal. Inflação depende do prefeito? União Federal. Reajuste do salário dos sindicatos dos motoristas depende do prefeito? É o impacto da inflação, não depende de mim. ISSQN depende da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Correto. Pois bem, tudo começou em 2013, quando o Alcides Bernal disse o seguinte: eu vou ser o prefeito que vou baixar a tarifa. E ele conseguiu. Como?
não cobrando o repasse do ISS do consórcio Guaicurus. Certo. Ele foi o primeiro prefeito a fazer isso. Por quê? Olha só, naquela época, inflação empatou, então não tem reajuste a maior. Óleo diesel empatou, não tem reajuste a maior. Reajuste de motoristas, não teve reajuste. ISS caiu. Então, ao invés de vocês pagarem, eu vou diminuir a tarifa. E ele conseguiu diminuir em 15 centavos a tarifa. Mas deixou de recolher aos cofres do município um valor que hoje um meio de comunicação diz ser esse, coisa que não é. Tá? Não é esse valor todo que eles estão dizendo. Pois bem, dá para voltar a cobrar o ISS? Dá. Só que vai aumentar a tarifa. Porque quem recolhe o ISS não é o consórcio do transporte coletivo. Ele apenas repassa aquele percentual que o usuário pagou dentro da passagem e manda para a prefeitura. Correto. Exatamente. Ele é apenas um mero receptor dessa importância. Então vamos dizer que cada 10 centavos a mais na tarifa daria 42 milhões para o consórcio. Esse dinheiro não vai para o consórcio, esse dinheiro viria para a prefeitura. Certo. Agora, politicamente, como que eu vou aumentar a tarifa do transporte coletivo? Como que eu vou aumentar 15, 20 centavos para os ombros do cidadão e para o trabalhador? Eu prefiro sair no empate, não no prejuízo, na receita do município, coisa que vem vindo desde 2013, do que aumentar a passagem do transporte coletivo como o meio de comunicação está querendo que faça. Eu não vou aumentar mais o valor do transporte coletivo na minha cidade com o ISS. Certo. Prefeito, o senhor falou aí, por exemplo, da questão do tempo, né, da vigência desses contratos. Contratos de 30 anos, 40 anos e tal. A gente nota que tudo bem, esses contratos foram feitos dentro de critérios, né, que não compete a gente ficar analisando quais foram esses critérios e tal. Agora, alguns contratos altamente prejudiciais ao município, com esse contrato da concessão de águas, por exemplo, a prefeitura vai fazer uma determinada obra, a obra, por exemplo, Nova Lima demorou 5, 6 anos porque não havia um planejamento da Águas Guariró para expansão da rede de esgoto, de água e esgoto na região. A prefeitura teve que esperar, teve que conversar e tal. Não seria a ocasião de se repactuar amigavelmente, se possível, esses contratos para sintonizar, né, pelo menos a ação da prefeitura com a ação das concessionárias? Exatamente isso que a gente tem feito. Nós estamos com um grupo de estudos dentro da GEREG para detectar eventuais e futuros problemas que só são levantados quando você inicia a obra. Sabe quando você só vai no dentista quando o seu dente está doendo? Você só procura o médico quando a dor já está no último estágio? Nos contratos, via de regra, é assim: você assina um contrato e coloca ele dentro da gaveta. Quando surge um problema, você fala, deixa eu lá ver o que está escrito lá dentro daquele contrato, sabe? E nós estamos antecipando e analisando cláusulas por cláusulas para fazer esse anteparo que você está dizendo. Correto seu raciocínio é perfeito e nós estamos em andamento nisso daí, Sérgio. Prefeito, asfalto o José Antônio está perguntando assim, quer saber sobre asfalto no bairro Nova Campo Grande, tem alguma novidade? Campo Grande e Rita Vieira, só BNDES, empréstimo, enquanto eles não aprovarem. E na época do Temer, estava pronto pro cara assinar, pronto. Aí o cara foi dar uma declaração que era candidato a presidente da República. Quem que era, Sérgio? Antônio Carlos. Era o cara do BNDES? Não. Antônio Carlos da Antônio Carlos era Sudeco, eu acho. Sudeco, exato. Pode pegar aí, você entra aí no Google, se vocês vão ver. Aí parou tudo. O Temer exonerou o cara. Pode pegar o BNDES aí, você vai ver.
Deixa eu ver. Agora, e agora, Marquinhos? Nós estivemos lá. Aqui eu faço um parênteses, a Câmara Municipal, o vereador João César Mato Grosso, a Iara, presidente lá da Associação Rita Vieira, junto com o pessoal da Nova Campo Grande, tem um líder da Associação de Moradores lá chamado Marcos, meu xará, que também tem lutado bastante por isso. Nós retornamos, apresentamos e reapresentamos. Mês passado eu estive com os nossos 3 senadores, a Simone, a Soraya e o Nelsinho, os nossos 8 deputados federais, a Bia, o Beto, a Rose, o Fabinho, o Trade, o Vander, o Dagoberto e quem que está me faltando aí? E o doutor Luiz Ovando. E o Trutz não foi. O Trutz nunca vai. O deputado Trutz não pôde comparecer por causa de uma agenda internacional, mas esses outros estiveram. E todos estão empenhados em nos ajudar no BNDES. O Guga Mancini está parabenizando o senhor, dizendo que nós estamos batendo o recorde, que o senhor é um grande comunicador. Bom, isso a gente sabe, né? Quando o Marquinhos segurava aquele horário das 8 às 9 da manhã, era uma audiência danada. Lisiane Berrocal está dizendo aqui que apesar dos transtornos, a 14 vai ficar linda realmente. Mas tem muita gente, por exemplo, estão perguntando aqui, a Denise Colferai, ela pede para o senhor mandar dar uma olhada na estrada do Balneário Atlântico, que diz que está muito feia a estrada. Olha, Campo Grande tem hoje quase 3.000 quilômetros de área não pavimentada. É como se a gente fosse 3 vezes daqui a São Paulo, em extensão retilínea. E os maquinários não são suficientes, a frota, a estrutura da prefeitura municipal, todas antigas, arcaicas, jurássicas, sabe? E o trabalho que a gente tem feito é lento, porque nós não temos. Você acha que eu não gostaria de estar arrumando todas as áreas não asfaltadas, né? Chácara das Mansões, Cristo Redentor, parte ali do Tiradentes, Flamboyant, acontece que não tem, eu não tenho como. Hoje, por exemplo, nós temos 10 máquinas, as 10 máquinas estão trabalhando, acontece que são 1.800 lugares que precisam, e eu só tenho 10 máquinas. Então, é o que a gente tem condições de fazer. Ramal Benito está te mandando um abraço, Robson Assis, a Jussara Padilha, mas tá todo mundo, a Jussara Padilha, Jussara Padilha Viana, ela diz o seguinte: confio em você. Pode confiar, eu tô fazendo de tudo possível, Sérgio, eu estou me esforçando o máximo possível, estou fazendo coisa que até desagrada a Deus, que é sacrificar minha própria família. Muitas vezes minhas filhas reclamam, minha esposa reclama, e eu sei que Deus não se alegra disso, porque primeiro para Deus é família, depois é o trabalho. E eu sei que mais tarde eu vou me arrepender, porque aqueles que hoje me aplaudem vão ser os que vão me atirar pedras e não tem reconhecimento, mas eu não quero reconhecimento, eu não quero virar estátua nem monumento, mas uma coisa eu digo, estou fazendo de tudo possível para melhorar a situação da nossa cidade. O Robson Assis está reclamando aqui, faltando remédio nos postos de saúde. Eu gostaria depois do telefone do Robson para saber quais são esses remédios, porque tem uma lista que alguns desses medicamentos não são de responsabilidade do município. Agora, remédios básicos e determinantes do dia a dia, eu tenho colocado, obrigatoriamente deve existir dentro das prateleiras. Então, Robson, eu gostaria, tá? O João Paulo do Canguru quer saber qual será o destino do pessoal que invadiu a Rua Marechal Malé, Rua dos Fundos da antiga Scania, no bairro Jardim Noroeste. O problema das invasões, sejam em áreas públicas ou particulares, é um problema social. Eles devem ser retirados? Lógico que devem. Em áreas particulares, através do Poder Judiciário. Em áreas públicas, através da administração pública, desde que enérgica e atua imediatamente, ou após isso
apenas com ordem judicial. Acontece que muitas vezes a gente vai ao local para retirar, e existem crianças, existem mulheres, sabe? E eu tenho conversado, eu tenho conciliado, mas esse é um problema, ele tem razão, é um problema ali que a gente vai ter que dar uma solução definitiva sem machucar as famílias que estão lá. A dona Maria de Fátima, do bairro Santa Felicidade, quer saber qual a previsão de médicos e remédios para o posto do bairro Cidade Morena. Olha, ali nós já regularizamos boa parte do funcionamento. Você vê que ela já coloca médicos no plural, né? E nós já colocamos médicos lá, já estão em atendimento. Remédios também eu gostaria de saber quais são esses tipos, né? De remédio, porque anteontem mesmo a OPAS esteve aqui e o índice de estoque de remédio da prefeitura foi avaliado positivamente em 87%. Lucinei do Residencial Flores quer saber quando vai ser roçado o mato do córrego Prosa. Olha, nós temos tomado todas as medidas, é que eu falo, às vezes o número de estrutura humana e material que a cidade possui, infelizmente, é menor do que a sua demanda. Quando nós assumimos a nossa gestão, nós tínhamos um caminhão rodando e 2 pá para você cavar. E cadê o restante? Se eu vou abrir sindicância, se eu vou abrir inventário para ficar culpando os ex-gestores, eu não faço isso, Bê. Eu pego dali para frente. Exato. Eu estou reconstruindo. Hoje a gente já tem 10 caminhões, já temos algumas máquinas e eu estou adquirindo. O prefeito tem que fazer o gambá lá da Secretaria de Obras, trabalhar mais. Gambá. O gambá. Prefeito, o Brasil está condicionado a aprovação ou não da reforma da Previdência. Qual é o peso da Previdência para os municípios e particularmente para o município de Campo Grande? Muito grande. O importe que a gente faz aqui para a Previdência mês é em torno de 10, 12 milhões de reais por mês, que a gente tira da fonte 1 para poder manter em dia o salário dos aposentados. O Lindomar quer saber quando vai ser asfaltado ou feito o encascalhamento das ruas do bairro Ramstebet. O Ramstebet está parcialmente solucionado e vai receber pavimentação asfáltica. Eu vou até levantar certinho isso daí, que é um dos projetos que eu acredito que a gente vai ter sucesso. A Selma Yara Gomes, obrigado por você ter mandado limpar os bueiros do nosso bairro Jardim Sayonara. O Jardim Sayonara é uma região também de classe média, baixa, de onde todos os bueiros lá estavam entupidos. Nós movimentamos 4 equipes para lá. E nós estamos fazendo a limpeza. Existem vários outros bueiros entupidos? Lógico que existem. As pessoas falam, mas é culpa da população que joga isso. É verdade, a população pode ter uma culpa, mas o grande culpado mesmo foi a ausência de manutenção dos últimos gestores que não tiveram cuidado necessário para dar manutenção nas coisas da nossa cidade. Preferiram brigar entre eles, brigar com a Câmara, brigar com vereadores, brigar com líderes comunitários, brigar com servidores públicos. Um saiu de tornozeleira, o outro foi caçado e a cidade pagou o pato. Prefeito, eu briguei muito com esse relógio. São 8h34. A hora passou, a gente nem sentiu, mas os nossos telefones continuam borbulhando de todos os lados. Obrigado pela sua presença, a nossa audiência lá em cima, e hoje ainda mais, né, pela sua presença, discutindo problemas da cidade. Aliás, eu tinha bolado um programa semanal do senhor respondendo, mas a gente entende que a partir do instante em que o senhor começou a vir, por uma questão até de segurança, né, lotava as dependências aqui, que apesar de ser grande o nosso espaço,
né? Isso daí não lhe dava mais o direito, né? O senhor hoje é um popstar aqui na nossa cidade. Não lhe dava mais o direito de transitar livremente. Então, por isso, terminou aquele programa onde o senhor respondia essas dúvidas da cidade. Mas, de qualquer forma, quando o senhor vem aqui, esse auê, esse corre-corre, que é muito bom, é salutar, falar com o povo de Campo Grande. Olha, se você pudesse enxergar a minha alma nesse momento, você ia ver o quão estou feliz. Primeiro porque é um ambiente onde se fala a verdade e se passa a todos os nossos ouvintes a realidade da nossa cidade. Eu nunca fui uma pessoa onde o orgulho, a soberba e a vaidade pudesse fazer com que eu diminuísse qualquer ser humano. Sempre tratei as pessoas com respeito, com cordialidade. Muitos deles até falam: Marquinhos, como que você vai sozinho nas coisas? Marquinhos, você chega sem segurança. Marquinhos, você vai nos bairros, vem aqui de chinelo, jogar a bola. E eu sempre falei para as pessoas, a imagem, muitas vezes, que eles têm de mim, partem deles próprios. Não de mim para eles, mas geralmente deles para comigo. E eu vou continuar sempre sendo essa pessoa, B. Até porque na vida tudo passa. Sim, claro. Os bons e os maus momentos passam. Pode ter certeza do que eu estou te dizendo. E se Deus está me dando essa oportunidade de poder ajudar as pessoas, como eu ganhei o prêmio que eu ganhei, não é um projeto de recuperação de ginásio, não é um projeto de edifícios, não é um projeto de monumentos. O projeto é de dar a 697 pequenos empresários, o micro empreendedor, o agricultor familiar, o direito de participar das compras da prefeitura. Em 2018, a prefeitura pagou a 58 empresários da agricultura quase 3.900.000 reais. Eram pessoas que produziam, mas não tinham onde vender os seus produtos. Hoje, a prefeitura compra o produto deles e coloca na merenda das crianças. Sim. Essa é a minha alegria. O prêmio que eu ganhei foi micro para os homens, mas macro no coração de Deus. Marquinhos, muito obrigado pela sua presença. Deixamos nossos microfones para você dar um abraço nos nossos ouvintes e voltar aqui. Obrigado, eu agradeço a você, ao Sérgio, dizer que se Deus me escolheu diante de quase 915.000 pessoas, eu não tenho que ficar perguntando por quê, mas para quê? Certo. E para obedecer os princípios dele. E os princípios que mais alegra Jesus é quando você estende as mãos aos excluídos, aos pequenos, aos que não participam, para aqueles que possam ser enxergados fora do período da eleição e não apenas em época de eleição. É por isso que eu estou trabalhando, para ajudar os pequenos, e vou fazer tantas quantas vezes necessário for para ver uma mãe tendo um dinheirinho para comprar um leite para o seu filho, para ver um pai sair de um aluguel, para ver um filho recebendo o seu diploma e para ajudar cada vez mais a justiça social. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós.